E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 19 de abril. Olha, neste conteúdo de agora temos alguns temas importantes aqui, mas deixa eu passar alguns recados aqui primeiro. No vídeo hoje, 5 horas da tarde, eu quero conversar com vocês com mais calma sobre o Renato Paiva e o sistema ofensivo do Botafogo. O Botafogo está criando muitas chances, os jogadores estão desperdiçando oportunidades, o time está bem treinado na parte ofensiva. O que tem que melhorar, o que tem que mudar, o que falta no sistema ofensivo do Botafogo, eu vou deixar para conversar com vocês no vídeo de logo mais 5 horas da tarde sobre o sistema ofensivo do Renato Paiva. E amanhã, domingo de Páscoa, eu vou fazer uma live aqui no canal 11 horas da manhã, tá bom? Pra gente entrar no clima do jogo, Botafogo e Atlético Mineiro fora de casa, Campeonato Brasileiro. Então amanhã a gente vai fazer o esquenta do jogo aqui, live amanhã, domingão, 11 horas da manhã, um pré-jogo ao vivo e conto com a audiência de vocês. Olha, nesse conteúdo de agora, até que demorou pra gente conversar sobre isso, né? Quero falar sobre o Arthur. Cara, muito criticado, eu vejo muito pelo canal também, comentários, eu tô sempre lendo, chega, não dá mais, o Arthur tem que ser banco, fora. Cara, um Arthur 1,5 m, o Arthur não ganha uma jogada. Cara, eu quero conversar com vocês sobre o Arthur. As críticas que ele vem recebendo são justas. Quero falar sobre o desempenho do camisa 7 do Botafogo até esse momento. E quero trazer algumas rapidinhas também aqui pra gente atualizar. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada, feriadão. Todo mundo tranquilo e calmo, feito água de poço. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, deixa eu trazer algumas rapidinhas para vocês. Primeiro, o Botafogo oficializou ontem a renovação contratual do Gregori. O Gregori tá com um contrato renovado até 2028, tá bom? Cara, olha só, números interessantes. Se a gente pegar de um ano para cá, o Gregori tem 141 desarmes, foi o jogador que mais desarmou aqui no futebol brasileiro, além de fazer gols importantes também, principalmente no Campeonato Brasileiro, gol de título, um pilar essencial. O Gregori é a primeira prateleira, cara. É a elite do futebol brasileiro. Pra mim, deveria até ter oportunidade na seleção brasileira. Joga muita bola. E tem gente, né? Deixa eu só pegar esse gancho aqui, porque tem gente falando o Gregori tá mal, né? O combate dele tá ruim. É o Gregori que tá mal ou é a defesa que tá mal? O sistema defensivo tá mal? O time tá mal posicionado, cara. Então, assim, tem muita gente pegando no pé do Gregori. Não, o Gregori esse ano tá muito mal. O Gregori tá com posicionamento, tá com combate, né? Tá com combate ruim. Cara, é o Gregori ou é o sistema defensivo? Claro que é o sistema. A defesa tá mal, cara. Então, assim, o Gregori realmente não é aquele Gregori ainda do ano passado, mas não é culpa dele, só dele. É culpa do sistema e realmente lá atrás o time, não só lá atrás, mas tá muito mal posicionado. Mas Gregori com contrato renovado aí com o Botafogo até 2028. Olha, Botafogo e Ceará pelo Campeonato Brasileiro na 10ª rodada. Seria no dia 24 de maio, um sábado, 4 horas da tarde. Mudou a data. Vai ser dia 4 de junho, uma quarta-feira, 8 horas da noite no estádio Newton Santos. E isso é muito positivo porque o Botafogo vai ter uma folga nessa maratona de jogos. O Botafogo acaba tendo folga. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo jogaria contra o Ceará no dia 24 de maio e no dia 27 teria a Universidade do Chile
pela última rodada da Libertadores. Então o jogo sendo no dia 4 de junho, o Botafogo acaba ganhando uma folguinha aí e enfrenta a Universidade do Chile um pouco mais tranquilo. O ruim disso é que esse jogo, sendo no dia 4 de junho, vai ser na data FIFA. Então o Botafogo pode ter desfalques ali como Savarino, jogadores que forem convocados para seleções. Então isso é o lado ruim, mas o lado positivo também é que o Botafogo vai poder jogar contra o Ceará no estádio Newton Santos. Por quê? Se o jogo fosse no dia 24 de maio, esse jogo não poderia ser no Newton Santos, porque no mesmo dia vai ter Fluminense e Vasco no Maracanã. Então o Botafogo teria que jogar em uma outra cidade, um outro estado, então isso acaba sendo bom também. Lembrando que essa partida contra o Ceará, no dia 4 de junho, uma quarta-feira, 8 horas da noite, vai ser a última partida do Botafogo antes de viajar para os Estados Unidos para jogar a Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 15 de junho. E rapidamente aqui, né, a vida, eu tava dando uma olhada aqui, eu acho que vocês já estão por dentro, né, a vida do John Textor esse ano tá difícil, né. O Lyon tomou uma virada do Manchester United 5-4, com um jogador a menos, nas quartas ali da Liga da Europa. Rapaz, Liga da Europa, quartas de final, o Lyon tomou uma virada de 5-4 do Manchester United, e ontem o Molenbeek era só empatar que estaria na primeira divisão, e o Molenbeek acabou perdendo o jogo. E agora vai ter que jogar uma repescagem bem difícil para subir. Cara, o Molenbeek, a Série B, o Molenbeek, a maior parte do momento ele foi o líder. E nesses últimos jogos ele acabou dando mole. E ontem precisava só de um empate para subir para a primeira divisão, e o Molenbeek acabou perdendo o jogo e agora vai ter que jogar uma repescagem. É o que eu sempre falo, tem uma galerinha aí que fica comemorando: eu quero que o Molenbeek se ferre, eu quero que o Lyon se ferre. Isso aí é pensamento, desculpe a palavra, mas é burrice. Porque, cara, o Lyon bem, o Molenbeek bem, o Botafogo tá bem. Então, assim, eu não consigo ficar feliz, eu não consigo comemorar essas derrotas, essas eliminações, porque, cara, esses clubes é da nossa rede. Eles bem, automaticamente o Botafogo também tá bem. Eu vou sempre lembrar aqui no canal, e verdade tem que ser dita. Tem gente que não gosta da verdade, mas tem que ser dita. Se não fosse o Lyon, o Botafogo não teria contratado o Luiz Henrique, o Botafogo não teria contratado o Almada. Lembre-se disso. Fica aí que eu já volto. Vamos entrar no tema polêmico. Arthur, cara. Vamos falar do Arthur. Realmente até agora não caiu nas graças dos torcedores. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder conversar sobre o camisa 7 do Botafogo, Arthur. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, eu vou ser sincero mais uma vez aqui no canal, como eu sempre fui desde a chegada do Arthur no Botafogo. Eu nunca fui fã do futebol do Arthur, nem no auge. Jogou bem no Bragantino, no Palmeiras, viveu boa fase, jogou no Bahia, jogou muita bola no Bahia. Mesmo no auge, eu nunca fui muito fã do futebol do Arthur. Isso é uma opinião minha, tá? Eu respeito opiniões contrárias. Então, cara, quando o Arthur foi contratado pelo Botafogo, eu não gostei muito, principalmente quando eu comecei a perceber que ele seria o substituto do Luiz Henrique. Quando ele pegou a camisa número 7, eu cheguei a falar aqui no canal. Eu falei, cara, muita gente reclamando, né? Não, ele pegou a camisa 7, que isso, um absurdo. Eu falei aqui no canal, falei, cara, se ele pegou a camisa 7, é porque ele tem personalidade e ele tá querendo mostrar serviço, porque pra pegar a camisa 7 do Botafogo, principalmente depois do Luiz Henrique, tu tem que ter muita personalidade. E eu gostei quando ele pegou a camisa 7, porque eu falei, ó, pelo menos tem personalidade, mas nunca fui a favor da contratação, não gostei da contratação. Quem me acompanha aqui sabe que desde o começo, antes dele chegar, eu já falava aqui no canal
que as características do Botafogo seria diferente no ataque, a gente estaria perdendo estatura, força física, e eu não era muito a favor, principalmente pelo preço que o Botafogo paga, mais de 60 milhões nele. Claro, a idade está passando, ele já não é mais aquele Arthur de antigamente, então principalmente pelos valores também, eu não curti muito, mas o dinheiro do Tétson, ele faz o que ele quiser. Cara, a gente reclamava muito do Júnior Santos. O Júnior Santos, ele toma decisões erradas. O Júnior Santos é um jogador burro. Vou fazer uma pergunta para vocês. Até esse momento, você tá vendo, em relação a isso, a tomadas de decisões, você tá vendo o Arthur fazendo diferente do que o Júnior Santos fazia? Inclusive o Júnior Santos, do ano passado pra cá, o Júnior Santos ele melhorou muito, principalmente nas tomadas de decisões. Cara, o Arthur, ele tá muito parecido com aquele Júnior Santos que tomava decisões erradas. A gente reclamava do Júnior Santos, toma decisões erradas, quando tem que tocar, chuta, quando tem que chutar, toca. O Arthur tá sendo igualzinho, cara. É o nervosismo? Cara, não sei. Ele tá sentindo a pressão? Cara, não sei. Essa comparação com o Luiz Henrique realmente não tem que ter, porque cada um tem as suas características, cada um tem o seu jeito. Eu não sou muito a favor de você ficar comparando Luiz Henrique e Arthur. Talvez ele possa estar sentindo esse nervosismo. Agora, não ganha na corrida de ninguém. Não faz uma ultrapassagem pelo marcador dele. Dificilmente você vê o Arthur fazendo ultrapassagem em cima do seu marcador. Cara, então assim, muito burocrático. Iverson, mas ele tem algo positivo. Ele não se esconde do jogo. Ele quer a bola o tempo todo. Tudo bem, mas ele é muito burocrático. Ele não se esconde, concordo. Ele tá sempre querendo a bola, concordo. Mas é sempre para fazer o arroz com feijão. Então, cara, segura muita bola às vezes. Uma coisa que me irrita no Arthur, às vezes ele segura, prende muito a bola. Então assim, que adianta? Ele não se esconde, ele quer a bola, mas é para fazer o arroz com feijão. Então assim, cara, realmente a situação do Arthur é muito complicada. E digo mais, aqui é uma coisa grave. Algumas tomadas de decisões, se ele acertasse, o resultado do jogo seria outro. Você pode pegar, tem jogos do Botafogo que se ele acerta as tomadas de decisões, o resultado do jogo poderia ter sido melhor para o Botafogo. E ele acaba ficando marcado por conta disso. Ele fica muito marcado por conta desses erros. Agora, tem culpa também do técnico e do esquema de tudo que está acontecendo no time nesse momento. O Arthur, eu não vejo ele como culpado sozinho. Especificamente, falando do Arthur, eu vejo muita culpa também do Renato Paiva. Se a gente pegar os pontas que viram meias, né? Eu sempre falei aqui no canal, nesse esquema do Renato Paiva, os pontas serão meias, vão jogar por dentro, os laterais que vão passar. Nesse esquema, o Arthur, o próprio Savarino, o Santi quando joga, Matheus Martins, essa galera, cara, fica encaixotado. Essa galera tá ficando encaixotado no meio campo. Por quê? Porque, cara, o esquema do Renato Paiva é um só. Ele quer que os laterais subam. Os laterais são pontas. Só que para ele fazer isso, ele prejudica essa galera também. Ele prejudica os pontas, ele deixa todo mundo encaixotado, o time tá muito embolado. Então isso também, cara, para você fazer certas movimentações, certas situações, o time tá muito embolado. O Arthur, cara, ele fica encaixotado. Isso tudo para os laterais subirem. Não desce gente para ajudar na saída de bola, uma coisa que me irrita muito, mas não é assunto para agora, mas eu já venho falando bastante tempo aqui no canal. A saída de bola do Botafogo, não desce ninguém para ajudar na saída de bola. Então é culpa também do técnico, do Renato Paiva nesse esquema. Cara, essas tomadas de decisões, ele não ganhar na corrida de ninguém, ritmo de jogo, tá faltando? Tomara, cara. Mas o Paiva também tem culpa, no momento das movimentações desses jogadores dentro de campo. Quando o técnico também não acerta o que tem que acertar, é difícil você ficar culpando só o jogador. Os jogadores se movimentando errado, os jogadores encaixotados, e isso passa muito também pelo esquema que não favorece tanto. Mas
Essa é a minha opinião sobre o Arthur, cara. Mas só pra gente fechar, vejo uma galera falando, tem que ser banco, ele tem que sair do time. Vai botar quem? Talvez ali poderia botar o Nathan Fernandes. É um ponta que tem ali as características de ir pra cima, do drible. Talvez o Nathan Fernandes poderia ser o cara ali pela direita, mas tá machucado até hoje. Talvez você possa botar o Matheus Martins na direita, o Jefinho na esquerda. Eu gosto do Matheus Martins na direita. Ele ataca espaço, ele gosta muito de ir para a linha de fundo, ele não tem o cacuete de ficar cortando para a esquerda. Então, assim, mas o Matheus Martins é na ponta esquerda. Eu tô falando aqui, para mim ele vai render mais na direita, porque ele gosta de atacar o espaço, ele gosta da linha de fundo, ele é igual o Júnior Santos, o Matheus Martins. Então você poderia botar ele na direita, o Jefinho talvez na esquerda, o Santi na esquerda quando voltar. Mas enfim, hoje não tem ninguém para barrar o Arthur do time titular. Então a gente torce para a evolução desse jogador que não tá bem mesmo, principalmente nas tomadas de decisão, nas finalizações, perde gols. Então realmente o Arthur, vamos torcer para evoluir. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado, 5 horas da tarde. Eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.